Bem, pessoal, bom dia. Vamos de BTC na manhã desse domingo, 24 de julho, agora na Espanha, 11 horas e 27 minutos, no Brasil, 6 e 27 da manhã. Gente, a BTC basicamente deu um beijinho aqui na mediana do canal de Keltner e agora está tentando superar a base da nuvem e voltar a incursionar por dentro da nuvem. A gente está basicamente transitando pela banda superior do canal de Keltner, não perdemos a mediana, mas o que está segurando a BTC nesse patamar é a MM200 no semanal. Se a gente olhar aqui o nosso gráfico semanal, o próximo candle que vai ser inaugurado o desenho dele agora, na virada de domingo para segunda-feira, já vai vir com o corpo real avançando para cima da MM200. A MM200 ficou ali em 22.600, por isso que a gente está preso nesse patamar, que é justamente a âncora da média móvel de 200 períodos aqui no semanal. Como boa parte da liquidez do mundo cripto é provida por bolts, principalmente bolts de arbitragem, eles operam muito esse alvo aqui na MM200. Mas enfim, a gente segue acumulando aqui na nossa banda de VWAP mensal. Eu avisei aqui no canal que a gente ia desenhar uma subfigura triangular aqui na banda superior da banda de VWAP mensal. Não está dando outra. Vocês vejam que o corpo real desse candle vendedor aqui já foi engolfado pelo candle anterior, ou seja, nitidamente a gente está perdendo amplitude movimentacional, como na cunha de um triângulo, e isso aqui é um silêncio que precede um esporro. Isso aqui vai explodir para cima ou para baixo, muito provavelmente para cima, porque todos os indicadores estão dando conta de que vem uma explosão ascendente. Aqui no gráfico de Renko a gente está a um box de abrir o nosso indicador aqui de panic buy, que é o FOMO, né? É o medo de ficar de fora, é o fear of missing out, ou seja, é o medo de ficar de fora. Quando abrir essa setinha aqui, só falta mais um box, vocês vão ver que vai ter um monte de gente desesperada voltando para o mundo cripto, justamente porque ele só vai parar, só vai fazer um pit stop mesmo em 34 mil dólares. No nosso gráfico de VWAPs, claramente a gente não tem mais nada que separe a BTC desse patamar cotacional de agora até a VWAP anual ali em 33, 34 mil. Deu uma cedida. No nosso gráfico das bandas de médias móveis, a gente superou a penúltima lower e agora a gente está indo em direção à antepenúltima, que está ali em 27 mil, 28 mil, que se confunde também com essa série de suportes aqui, dessa camada resistencial aqui entre 27, 28 e 30, que é, na minha leitura, onde a gente deve fazer uma onda 2 para depois de uma onda 3 buscar o patamar de 34. Mas a movimentação da BTC está muito interessante. Vamos ver como vai ficar o desenho do próximo candle aqui no semanal, que vai abrir comprador e provavelmente avançando para cima da MM200. Gente, nos fatos tem muita coisa acontecendo. O Paraguai quer se transformar num novo paraíso de mineradores de BTC. Para quem não sabe, o Paraguai ele também é dono de Itaipu Binacional, que pertence ao Brasil e ao Paraguai. O Brasil tem um tratado com o Paraguai em que ele compra a energia que o Paraguai não usa a um preço bem menor que o valor de mercado. E como é uma energia que não pode ser estocada, não é possível estocar em baterias a energia produzida por Itaipu, ou você joga na rede e consome, ou a energia é perdida. E o Paraguai tem uma energia historicamente muito barata e agora ele está aprovando um marco regulatório para se transformar num paraíso de mineradores criptos, justamente usando a energia de Itaipu, que era vendida ao Brasil a um preço muito módico e que pode ser convertida em BTC. Vamos ver como isso vai se desdobrar. Existe um tratado, um acordo com o Brasil que, logicamente, vai deixar de comprar essa energia que era adquirida a um preço módico. E os dados on-chain dão conta de que baleias de BTC com mais de 10k de BTC, com mais de 10 mil BTCs, estão crescendo. Os wallets que estão lá no topo da cadeia alimentar com mais de 10 mil BTCs não param de crescer. Isso é outro indício forte de fundo. Eu já havia reportado aqui no canal que muitas exchanges estão com seus wallets com estoques de BTC decrescendo, ou seja, muitos estão sacando o BTC das exchanges justamente porque já identificaram um fundo dessa história. E agora um relatório do Citibank
dá conta de que a BTC já desenhou o fundo dessa corretiva e, historicamente, ela volta com sede de vingança. Segundo o relatório do Citibank, múltiplas evidências indicam que a crise de liquidez nos mercados de criptomoeda já pode ter visto o seu pior. Ou seja, depois do crash de Luno ST, que espraiou, né, uma aura de incerteza sobre vários projetos, levando a essa mega corretiva, segundo o Citibank, a liquidez está voltando forte e, de repente, a BTC volta de novo com sede de vingança. Vamos ver como isso vai se desdobrar. Agora, na geopolítica internacional, a Marinha Russa colocou nos mares o maior submarino já construído pelo homem. Com mais de 184 metros ou 608 pés, o Belgorod, com propulsão nuclear, é o submarino mais longo nos oceanos atualmente. Lançado semana passada, ele supera os submarinos da classe Ohio da Marinha Norte-Americana, que só possuem 569 pés, ou 171 metros. O que diferencia esse submarino, o Belgorod, de qualquer outro submarino já construído é a sua missão. Segundo a Marinha Russa, esse submarino levará torpedos de capacidade nuclear da classe Poseidon e que serão projetados para circularem por centenas ou milhares de quilômetros de distância pelo fundo do mar, só eclodindo das águas próximo do alvo. Ou seja, vai se inaugurar uma nova Guerra Fria em termos de tecnologia militar naval. É bem provável que os estados soberanos, principalmente a zona do euro e os Estados Unidos da América, voltem a imprimir dinheiro rapidamente para poder suplantar toda essa mega tecnologia hipersônica nuclear, agora uma tecnologia de torpedos capazes de viajar por milhares de quilômetros no fundo do mar, somente eclodindo das águas próximo do alvo, ou seja, conseguindo furar praticamente todas as barreiras antimísseis existentes atualmente. Segundo as autoridades do Kremlin, essa nova tecnologia vai remodelar o planejamento naval, tanto na Rússia quanto no Ocidente, levando a uma mega corrida armamentista não vista desde a Guerra Fria. E a Rússia e a China estão querendo criar uma nova moeda de reserva global, e os BRICS, que são os países integrantes do BRICS, que é Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, também estão trabalhando agora oficialmente na criação de uma nova reserva global planetária. Segundo um representante do governo chinês, a criação de uma nova reserva internacional baseada numa cesta de moedas ficou premente depois do freeze, que os Estados Unidos e a zona do euro impuseram em desfavor da Rússia, né? Fazendo um freeze, né? Congelando, bloqueando mais de 100 bilhões de dólares do Banco Central russo. E isso acendeu um alerta. Se as reservas cambiais em dólar não são dos países, já que podem ser congeladas, e agora saindo as Coin Banks Digital Currencies, os CBDCs, vai ser muito fácil a blockchain do Federal Reserve bloquear de dentro do Federal Reserve os ativos. É óbvio que essas reservas não pertencem aos países, se elas podem sofrer um freeze. E agora, saindo os dólares digitais, o euro digital, vai ficar mais fácil ainda promover um freeze em reservas cambiais em dólar ou em euro. É óbvio que essas reservas não pertencem aos países, mas sim aos bancos centrais que emitiram. Então, segundo as autoridades chinesas, não é possível mais confiar no dólar norte-americano. Gente, se isso se desdobrar para uma moeda dos BRICS, vamos colocar assim, é bem provável que os Estados Unidos explodam contra um muro a mais de 300 por hora, como o Michael Burry, que foi o cérebro por trás do filme A Grande Aposta, o vaticínio dele se concretize. E os americanos estão se mudando para a Europa. Nunca tantos americanos resolveram se mudar para a Europa. Americanos que não podem comprar casas, já que os preços de habitação nos Estados Unidos estão proibitivos, estão se mudando
para a Europa diante de um dólar que cada vez se fortalece mais contra o euro, e o rancor político contribuíram para uma leva inédita de americanos se mudando para a Europa. E os destinos preferidos dos americanos é Portugal, Espanha, Itália, Grécia e França. Depois que a Madonna se mudou para Portugal, isso acendeu também uma curiosidade em muitos americanos, já que a Europa oferece uma qualidade de vida extremamente alta, os índices de criminalidade são ridiculamente baixos, né? E algumas cidades norte-americanas vêm vendo índices de criminalidade atingirem patamares até latino-americanos, e enfim, e o fortalecimento do dólar está fazendo com que esse frenesi de americanos se mudando para a Europa só aumente, e isso pode, em alguma maneira, impactar a economia por lá. Gente, a BTC vai se consolidando como uma reserva de valor. Se os BRICS resolverem criar uma reserva global monetária baseada numa cesta de commodities, que deve ter como principal ativo o ouro ou o petróleo, é bem provável que de repente a BTC integre essa cesta de commodities, já que ela vai se comportando como cada vez mais como uma commodity, e a cada ciclo a volatilidade da BTC diminui, e ela acaba, a cada ciclo que é imposto, a cada halving, que acontece de 4 em 4 anos, em que é cortado pela metade as taxas de mineração recebidas pelos mineradores de BTC, a cada ciclo ela sofre um pump de valorização e acaba diminuindo também a sua volatilidade, o que vai fazendo com que ela sedimente esse caráter de reserva de valor. Na projeção aqui no diário, a nuvem segue estreitando, a linha superior do canal de Keltner já entrou para dentro da nuvem, a mediana está entrando nos próximos 2 candles, já deve entrar, e a terceira também vai promovendo esse cruzamento. De repente a gente pode estar diante disso aqui, ó, em que a BTC, quando promoveu o cruzamento, catapultou de 30 e pouco em direção a 69 mil dólares. Vamos ver como isso vai se desdobrar. Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Shiba Inu, vou fazer Luna e Lunk de novo. E quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.